Beleza, voltando ao raciocínio, então a gente tem essas categorias que permitem classificar os seres vivos, tá? Identificar, classificar, nomear, que é o que a gente chama de taxonomia, correto? Nomes importantes. Aristóteles, que é a primeira pessoa que faz essa classificação, correto? E depois Carlos Linneu, que é o carinha aí que vai o bambambam bam, bam dentro dessa questão da classificação, que propõe as categorias de classificação, né, ou categorias taxonômicas, né? E por último o Whittaker, que vai colocar aí pra gente aí a classificação de todos os seres vivos hoje em 5 reinos. Continuando com Linneu, um outro aspecto importantíssimo para ele é quando ele fala o seguinte: então, para nomear então os seres vivos, eu vou ter que dar um nome padrão para esses seres vivos. Surge aquilo que nós chamamos de nomenclatura binomial, que é quando eu vou dar um nome a um ser vivo. Lógico, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Relembrem comigo, para ter um nome científico, primeiro ponto, você vai lá no título do trocinho, nomenclatura binomial. Se é binomial, duas palavras formam o nome científico do cidadão, ou né, do ser vivo. Se eu falo Homo sapiens, eu não tenho o nome científico Homo, não tenho o nome científico sapiens. Eu tenho o nome científico Homo sapiens. Então eu tenho que ter a conexão dessas duas palavras, que é o que nós chamamos de substantivo e adjetivo, tá? A primeira palavra, ela vai identificar para mim o gênero da espécie. Aí você vai lembrar comigo, eu posso ter Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalensis, né? Homo habilis. Todos esses daí são espécies diferentes, mas pertencentes ao mesmo gênero, que é Homo. Aí vem a segunda palavrinha, sapiens, no nosso caso. Aí eu estou tendo aquilo que a gente chama de epiteto específico, o que vai definir literalmente o indivíduo. Porém, não é sapiens que vai falar que é o nome científico. Eu vou ter que pegar o gênero e juntar junto. Juntar junto é foda, hein? Vou ter que pegar o gênero e colocar ele junto ao epiteto específico. Aí eu crio o Homo sapiens, ok? Então a primeira regrinha, eu tenho que ter 2 nomes. Segunda regra, o nome científico é escrito em latim. Por que adota-se o latim? Porque é aquilo que nós chamamos que é uma língua morta. Ela não sofre essas alterações que as línguas, dependendo do país, nós tivemos aí há pouco da língua portuguesa, alterações em questões de acento, né, de hífen e por assim vai, né? Nesse caso o latim não tem isso. E ele universaliza esse nome para todos os países, tá? Aí já uma importância do nome científico, né? Universalidade, padronização do ser vivo pela comunidade científica e para ser reconhecido em qualquer parte do mundo aí, tá? Escrito em latim. Segundo ponto, como o latim vai ser uma língua estrangeira em qualquer lugar onde ele vai estar, você não tem países adotando literalmente o latim como língua padrão, então ele vai ser ali tipo uma língua estrangeira. Esse nome em latim, ele deve vir o quê? Destacado. Ele tem que vir, no caso aí, como é texto digitado, eu tenho que destacar do restante do meu texto. Como é que eu destaco ele? Se for no computador, na digitação, então eu vou ter que usar os recursos negrito, itálico, sublinhado. Se eu estiver escrevendo a próprio punho, literalmente passa um tracinho ali embaixo, ali, ó, né, que vai ser o sublinhado, correto? Então seria a outra regrinha. E por último aí de regra, o nome do gênero, obrigatoriamente, a primeira letra dessa palavra, ela tem que vir com letra maiúscula. Então a primeira palavra do nome científico vem com a letra maiúscula. As demais letras, todas minúsculas, correto? No caso aí, a segunda palavra, como ela vai estar fazendo a continuação, então todas as letras de forma minúscula, correto? Aí então a gente teria aí aquilo que a gente chama de nomenclatura binomial aí. Falou? Para encerrar então essa aula aí, né? E depois a gente volta aí, para encerrar, volta com as próximas matérias aí. O Whittaker então propõe a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Reino Monera, das bactérias, cianobactérias, reino reino protista ou protoquitista, reino fungi, reino plantae e reino animalia ou reino animal, tá? Esses daí eu vou deixar para esmiuçar um pouquinho mais cada um deles
na terça-feira, ou seja, amanhã, correto? Então a gente vai trabalhar tópico por tópico desses reinos aí, dando alguns aspectos gerais. Mas já faço um spoiler aqui, por assim dizer, que você não encontra dentro desses reinos. Então são indivíduos sem reinos, que aí é o indivíduo que está causando isso que a gente está vivendo hoje, né? Os vírus, então, por conta da sua particularidade, sua peculiaridade aí, eles não se encaixam em nenhum dos 5 reinos. A primeira ideia para não se encaixar eles em nenhum reino, porque eles são indivíduos acelulares, então obrigatoriamente não são formados por célula. A primeira regrinha para você classificar é se o indivíduo tem célula. E vocês vão bem lembrar comigo que foi bem explicado isso aí pelo professor César. A gente tem o quê? Células procarióticas, células eucarióticas. É o primeiro critério de classificação de separação dos seres vivos. Tanto é, lembrando aqui que eu tinha me esquecido, que hoje há uma tendência, isso tem na nossa apostila, da gente colocar uma categoria acima do reino, uma categoria mais abrangente do que o reino, que é o que nós chamamos de domínio. E nós temos 3 domínios hoje, tá? E isso é uma coisa mais atual, beleza, gente? Nós temos os domínios Eubactéria, o domínio Arqueobactéria e o domínio Eucária, que é literalmente para você separar aí, ó, procarionte de eucarionte. E você tem uma proximidade maior entre Arqueobactéria e Eucária. Então você teria o reino das bactérias, o reino das bactérias termais principalmente, que é a Arqueobactéria, e depois reino não, né? Falei errado, domínio. O domínio é Eubactéria das bactérias, o domínio Arqueobactéria e o domínio Eucária, onde você vai encontrar aí, ó, protista, fungi, plantae e animal. Correto? Então essa daí é a aula 9. Desculpa, aula 9 não. Aula 9 já foi. Aula 11, beleza? Classificação biológica ou taxonomia, tá? E nomenclatura binomial. Aí amanhã eu faço uma melhor apresentação dos 5 reinos, correto? Para não ficar muito extenso, que já está bem extenso aqui. Mas isso não vai atrapalhar vocês fazerem as atividades. Então, por gentileza, da aula 11, caso vocês não tenham dúvida, se tiver dúvida me chama aí no WhatsApp aí, que eu atendo vocês, talvez não na mesma hora, que eu possa estar fazendo outra coisa, mas na hora que eu der uma olhada aqui e ver que você mandou alguma mensagenzinha, né, eu vou e te retorno aí a sua dúvida, beleza, galera? Então, ó, fazer o em classe, que são aí, ó, são poucos exercícios, ó, 3 exercícios, correto? Faça a correção no nosso próximo encontro aí virtual, correto? Mas já faz para casa aí as tarefas mínimas relativas à aula 11, ok? Obrigado aí, espero que vocês tenham entendido. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de fazer algo nesse sentido, né? Se tiver alguma sugestão quanto a isso daí, vocês me falam aí que a gente tenta melhorar aqui, correto? Como disse anteriormente, já sou meio chucra aí para foto, imagina para vídeo, né? Mas vamos fazer juntos aí, uma hora aí a gente vai ficar fera nesse negócio aí. Aquele abraço, galera, até mais.